bem, façamos então a correção desta questão de concordância verbal. Observa. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal em... Vamos analisar frase a frase. Começa assim, ó. Letra A. À noite davam-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos uma trégua oportuna, para tudo recomeçar na manhã seguinte. Sublinhei, davam-se. Apareceu-se junto ao verbo, a pergunta para o sujeito é que, se, mais verbo. No caso aqui, dava. Né? No caso aqui, dava. Então, se eu perguntar que é que se dava, a resposta é uma trégua. Então, não pode ser davam-se, é dava-se. Dava-se uma trégua. Tudo bem? O tradicional, primeiro veio o verbo e depois veio o sujeito. Tradicional. Depois, Brasil. Aos esforços brutais da Jubarte não correspondiam qualquer efeito. Vamos lá, sublinhei o verbo, correspondiam. Se eu perguntar que é que não correspondia, a resposta é qualquer efeito. Qualquer efeito. Então, correspondi a singular, correspondi a. Prático, nenhum avanço obtinha o gigante encalhado na areia. Perfeito, errada, Brasil. Depois, letra C. Sempre haverá de aparecer aqueles que, se eu perguntar quem é que sempre haverá de aparecer, a resposta é aqueles. Então, o certo é haverão. O certo é haverão de aparecer. Senhor, mas é o verbo haver. Não. Eu sei que é o verbo haver. Mas o verbo haver só fica no singular no sentido de existir. Então, sempre haverão de aparecer aqueles que, diante de um espetáculo trágico, logram explorá-lo como oportunidade de comércio. Muito bem. Então, errada, Canadá. Depois, letra D. Como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos estimular a salvação das baleias, seja no alto mar, seja na areia da praia. Bom, como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos estimular. Primeiro ponto, se eu perguntar aqui, que é que se vê, eu não tenho resposta. Não tem resposta para ser sujeito, então é como se vê, no singular mesmo. Segundo ponto, se eu perguntar que é que cabe, a resposta é estimular a salvação das baleias. O que ocorre aqui? Isso aqui é um sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? É aquele sujeito que dentro dele há um verbo. Aqui nós temos o verbo estimular. Se há verbo dentro do sujeito, é oracional. O sujeito oracional é a mesma coisa que oração subordinada, substantiva, subjetiva. É igual. E ele tem uma regra de concordância. O verbo que concorda com o sujeito oracional, no caso da questão o caber, obrigatoriamente tem de ficar no singular. Tá bem? Então é como se fosse estimular a salvação das baleias, cabe aos bons princípios ecológicos. Cabe. Portanto, é Dinamarca a nossa resposta. Muito bem, e agora vamos analisar Equador. Da baleia encalhada em 1966, não restou, lembra-nos o autor, senão as postas em que a cruel voracidade dos presentes retalhou o animal. Se eu perguntar que é que não restou, a resposta é as postas. Então não pode ser restou, tem de ser não restaram. Não restaram, senão as postas. Temos de arrumar aqui. O certo é restaram. Mais uma vez, né? O sujeito está posposto. O sujeito está posposto, que é normal. Normal em termos de concurso. Primeiro vem o verbo e depois do verbo vem o sujeito. Verbo e depois sujeito. Tá aqui. Tudo bem?
Então, finalizamos por aqui a correção desta questão.